Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa hoje está composto aqui na bancada. A Luísa Martins, que apresenta o programa, doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido e doutor Luiz Fernando Plácido. Um dos temas que nós vamos abordar hoje aqui foi essa sujeira, essa coisa nojenta que aconteceu essa semana, que foi o senador Chico Rodrigues, preso pela Polícia Federal com dinheiro cheio de cueca. A cueca cheia de dinheiro. Já estou invertendo as bolas. Tinha dinheiro saindo pelo ladrão lá. Como é que é? A poupança dele estava bem gorda, né? Entrando e saindo. Como? Saindo e entrando. Saindo e entrando. Saindo e entrando também. Dinheiro sujo. Sujo em todos os sentidos, né? Eu acho. Será que eles lavaram depois de dinheiro? Antes de guardar, eles lavaram? Isso que se chama lavagem de dinheiro. Pois bem. Bem, quem é que começa aí esse assunto aí? Eu só lhe fazer uma pergunta. O senhor se surpreendeu com isso? Olha, eu não me surpreendo com mais nada com o nosso poder legislativo, executivo e já um pouco descrente do judiciário também. O seu Chico Rodrigues foi pego devido ao volume que apresentava em sua calça, que foi desconfiado pela Polícia Federal, né? Aí ele veio com uma alegação ontem. Sim, mas, para pagar os seus funcionários. Desconfiaram por quê? A poupança estava muito grande? Estava bem rechonchuda? Eu não sei de qual ângulo que o policial observou, doutor. Mas observou-se que o volume era muito desproporcional ao tamanho do senador. Aí a alegação dele ontem, que seria dinheiro para pagar os funcionários. Ele tinha medo de andar com dinheiro em um local que algum ladrão pudesse ver o dinheiro, então ele escondeu ali para não deixar os funcionários mal, né? Uma desculpa das mais farrapadas. De que partido ele é? De que partido ele é, antes que eu me esqueça? Para a minha surpresa, o suplente dele é o filho dele que vai assumir o lugar dele. É o próprio filho, né? Tá tudo em família. Tá tudo em família. Ele é do Democratas. Democrata? Democratas. Alguns anos atrás também prenderam um deputado no aeroporto de Brasília também com dinheiro na cueca também. Então isso já não é uma coisa inédita no país, é uma coisa que acontece. Já vimos malas de dinheiro num apartamento do GPL, já vimos um assessor do Temer correndo pelas ruas com uma mala com 500 mil reais. Então essa parte de encontrar dinheiro... Na Lava Jato não tinha dinheiro na cueca. Não teve nenhum episódio de dinheiro na cueca na Lava Jato, não me lembro. Na Lava Jato eu não lembro se teve algum. Só tinha naquele fundo bilionário que o Dallagnol gostaria de administrar. Mas ele não estava na cueca. Ali podia estar no bolso, não estava na cueca. Não. Mas aí tinha que ser um cuecão, né? Está no Tesouro Nacional, né? Podia ser uma cirola. Podia ser uma cirola. Tesouro Nacional. Podia ser uma cirola, né? Olha, esse cirola, hein? Tá, mas e aí? Esse dinheiro aí é lícito ou é ilícito? O doutor Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, disse que no governo dele tinha acabado a corrupção. Inclusive, ele teria acabado com a Lava Jato em função de não haver mais corrupção. E se tivesse corrupção no governo dele, ele ia dar uma voadora em quem a praticasse. E agora está devendo uma voadora para o país, eu acho. E agora ele já está escanteando esse. Ele nomeou... Não foi esse senador que ele disse que era quase uma união estável, não é esse, não? Eu não estou falando semana passada que a relação era tão boa que já parecia uma união estável. É esse mesmo? É o dito cujo? Do governo do Senado, né? Eles têm uma amizade de mais de 20 anos. Sim, então foi esse que ele disse que era quase uma união estável? Era esse senador? Eles têm uma amizade de mais de 20 anos. Sim, que ele consultou. Que os dois eram deputados. Né? Essas coisas de dinheiro em espécie também é muito familiar à família Bolsonaro, que sempre compra imóveis com dinheiro em espécie, sempre paga funcionário sempre com dinheiro em espécie, paga DOCs no banco sempre em dinheiro. Então essa coisa de dinheiro em espécie
tem origem, né? Ela vem lá de cima. O exemplo Então, é dado pelo próprio então presidente. agora eu acho que o Bolsonaro vai pedir entrar com ação de dissolução de união estável contra ele. Será que não? Claro. Pior que o Bolsonaro disse que ele ia dar uma voadora em quem fosse corrupto. Se ele der uma voadora no senador Chico Rodrigues, vai dar Maria da Penha aí, né? Arriscando sair voando junto, já que é corrupção, né? Eu acho. É verdade. Bom, gente, então assim, ó, como o doutor Fernando falou, ele é líder do governo no Senado, né? O Bolsonaro, assim, ele é muito infeliz nas colocações dele. Há pouco tempo ele tinha dito que não tem, né, que ele tinha acabado com a Lava Jato porque no governo dele não tem, né, não tem corrupção. Então por isso que ele eu acho que ele não quis dizer que tenha pouca, é que tem bastante. Ah, pode ser. Então terminou a Lava Jato porque no governo não tem mais corrupção. Tudo bem. Aí, doutora Luiz, o Bolsonaro ele sempre se desvincula, assim, né? Assim, ó, ele não tem nada a ver com Queiroz, não tem nada a ver com a rachadinha, ele não tinha nada a ver com o capitão Adriano, os filhos dele, ele não tem nada a ver com os filhos dele que fizeram né, assim, todo esse esquema de rachadinha com Queiroz. Agora, ele está impressionado. O que ele tem a ver com o líder do governo no Senado? Não tem nada a ver. Sendo que ele tinha dito há poucos dias, naquelas lives de quinta-feira, que ele vivia uma união estável, né? Quase uma união estável, com o senador Chico Rodrigues. O senador alegou o seguinte, que ele não é habituado, né, a ser visitado pela polícia, e que isso aconteceu às 6 horas da manhã, né? Como é de costume acontecer, não é? As abordagens, assim, as visitas nas casas acontecem normalmente na madrugada, normalmente com a Rede Globo sendo avisada e coisa do gênero. E que a primeira coisa que ele pensou, não sabia nem se aquilo era um assalto, já que ele viu que a casa dele, né, estava sendo invadida. Então, assim, o que ele fez? Ele procurou resguardar, né, aquele dinheiro que era o pagamento dos funcionários, para vocês verem como essa gente é preocupada com, né, com o andar de baixo, né? Então, ele queria guardar esse dinheiro para evitar que os funcionários tivessem um prejuízo, né? E quanto ao Lava Jato, o doutor Luiz, que o senhor disse que não tinha, né? Foi aberta uma conta na 13ª Vara, 20% de todo o valor que era arrecadado ficava naquela conta, aos cuidados, né, na época do Sérgio Moro. Para usar em prol da própria Lava Jato, né? Não vamos dizer que esse dinheiro estava sendo utilizado nessa conta para fins particulares, né? Não vamos Tanto, doutora Luiz, aquele dinheiro estava lá guardado de uma maneira, né, assim, irregular, no meu entendimento, que depois a juíza titular da Lava Jato ofereceu dinheiro, né, para ajudar no combate ao Covid-19, sendo que aquele dinheiro não é da 13ª Vara e ela não é a juíza da Lava Jato, ela é a juíza da 13ª Vara Federal e não é a dona do dinheiro. A causa era justa, ajudar no combate do coronavírus. Então, entrega, né, para os cofres públicos e daí eles que vão administrar. Foram eleitos para isso. Os cofres públicos, aí os cofres públicos desviam dinheiro. Ele não chega. Mas a maioria, doutora Luísa, a maioria escolheu esse governo que aí está. Então, infelizmente, até a próxima eleição, nós temos que aguentar essa péssima administração. A gente brinca com esse assunto, né, desse senador, né? Porque o dinheiro estava na cueca, enfim, né? Mas não é engraçado. A gente ri para não chorar. Para não chorar. Um político de carreira, há tantos anos se elegendo e sendo pago com o dinheiro do povo, ser encontrado dentro da sua casa às 6 horas da manhã, com 32 mil, 33 mil nas cuecas. O que a gente pode esperar? Um senhor de idade, né? O que a gente pode esperar dos políticos do nosso país? O que a gente, né, assim, quando é que a gente vai
parar de ver essas coisas. Não é parar de ver, né? Não quero parar de ver, eu quero que elas deixem de acontecer. Então é lamentável. E daí tu vê o judiciário, vamos, né? Tu vê assim todo um abafa, né? Favorecendo. Não podemos expor. O judiciário não está abafando, não. O Barroso não, deu uma... Não, o Senado, né, o Congresso. Tu vê assim, não vamos falar muito nesse caso, porque ele ainda não foi julgado. Mas quando foi a vez dos advogados, do presidente nacional da OAB, dos advogados do ex-presidente Lula, aí estavam lá escancarado para toda a mídia ver. Eu achei muito interessante que não tinha mídia na porta da casa do senador. Estranho isso, né? Assim, não tinha, né? Uma operação secreta, sei lá, foi feita assim às 6 horas da manhã, mas não tinha um repórter, não tinha ninguém. Como é que vazou? É mais lamentável. Como é que vazou, então, lamentável. Como é que vazou essa operação, então? Depois que ela estava concluída, aí sim, aí vazou. Aí foi para a imprensa. Mas, geralmente, esse tipo de operação, a imprensa está junto com a polícia. Quando prenderam o Temer, quando foi feita a prisão do Lula. Né? Helicópteros da Globo. Então, quem avisava, né? Hoje, pelo menos, será que a gente pensa assim, bom, não está mais sendo midiática a coisa, né? Mas não sei, eu acho que existe 2 pesos, 2 medidas. Eu, na minha opinião, todo ato dessa natureza tem que dar a maior ampla e possível divulgação. Eu acho que é assim que as coisas pode ser, pelo menos, minimizada e diminuída a corrupção. Tem que divulgar, né? O cara lá está com dinheiro na cueca, que tudo indica que é dinheiro ilícito, né? Porque não teria sentido, até porque a quantia é insignificante, 33 mil reais, né? Ele podia ter, inclusive, eu acho que para mim esse senador é burro. Ele é burro, porque 33 mil reais, um monte de gente tem esse dinheiro em casa. E nem por isso esse dinheiro é de corrupção. Então, como assim um monte de gente tem esse dinheiro em casa, doutora Luísa? A família Bolsonaro, por exemplo, sempre tem bastante dinheiro. Tem gente, talvez muitos políticos tenham, mas isso... O povo brasileiro ganha, na média, sei lá o que ganha, mas menos de 3 mil reais, a maioria do povo brasileiro. Eu não estou falando da maioria dos brasileiros, mas muitas pessoas têm dinheiros, inclusive, consideráveis em casa, mas obtidos de forma ilícita. Isso aí, eu recebo dinheiro e não quero botar no banco. Origem lícita, tendo origem lícita, pode ter a quantia que quiser. Eu posso ter R$1 milhão lá. Eu recebi uma poupuda... honorários lá de um contrato da FEComércio, recebi lá 3 milhões de reais, não quero botar no banco, eu posso ter esse dinheiro em casa. Se ele é lícito, eu posso. Agora, se é de maracutaia, aí a coisa complica. Né? Então, o que me deixa triste e acho lamentável essa situação é que esse senador, se o dinheiro fosse lícito, ele podia deixar lá numa prateleira, num cofre. Se os caras buscassem lá o dinheiro, olha, esse dinheiro aí que eu tenho aí, que eu vou guardando para pagando despesas pessoais, até despesas de empregado, etc. e tal. Não tem demérito nenhum. Não há. Agora, bom, é R$1 milhão, é 500. Bom, então, de onde é que veio esse dinheiro? Bom, veio nos honorários, veio disso, veio daquilo. Mas 33 mil reais, eu acho que, considerando os parâmetros elevados das corrupções, me parece que 33 mil reais ele teria saído muito melhor se ele fosse mais esperto. Não, tá aí, esse dinheiro aí, está guardado aí, faz um mês que eu recebi de uma parte de um fulano, outra de outro, é o dinheiro que eu vou ter que se guarda. Eu, por exemplo, eu guardo pouquinho, não cheguei, mas eu me guardo uns 10, 20% desse valor, eu guardo para satisfazer necessidades emergenciais, para não precisar estar indo no banco buscar o dinheiro, tu já tem esse dinheiro disponível. Agora, o que me deixa triste... Mas o senhor não guarda na cueca, né? Não, exatamente porque... Não guardo porque o meu dinheiro é lícito, né? O meu dinheiro é lícito, né? Se precisar comprovar, eu tenho lá, saquei no banco, recebi um honorário, etc. e tal. Agora, o que me deixa
entristecido, né, e acho lamentável o comportamento dos colegas senadores, né, porque o Barroso suspendeu o mandato dele. Só que o Poder Judiciário ele depende da aprovação do Congresso para suspender, para que dê efetividade a essa decisão do Barroso, né? E o que os senadores fizeram? Fizeram uma maracutaia. Para nós não ter que nos obrigar a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos aconselhar ele a pedir uma licença. Isso aí é o que se chama espírito de corpo, como dizia o senador Roberto Requião, que a OAB é corporativista, o Judiciário é corporativista, o Legislativo é corporativista, o Executivo é corporativista. Todos os órgãos de classe são corporativistas. E o Senado está mostrando isso aí. Por que não deu efetividade? Como? Eu não acho que o STF extrapolou a sua competência ao pedir o afastamento de ofício, sem que a PGR tivesse pedido o afastamento dele? Não, se houve. Não, o Poder Judiciário ele pode tomar medidas cautelares independente de. Ele não fica sempre atrelado ao Ministério Público. O juiz. Em relação à autonomia o juiz pode decretar de ofício medidas cautelares que ele entender, até por causa daquele poder geral de cautela do juiz. Ele pode determinar medidas dependendo da gravidade da situação. Né? O Marco Aurélio não pode estar dando soltura do rap, como é que é, do homem do rap lá, e dá lá e pronto. Quer dizer, então ele entendeu que podia dar, na verdade, se mostrou depois que não era legal, tanto é que ele foi derrubado por 9-1. Né? Então, eu não vejo. O ministro Barroso entendeu que era caso de suspender esse senador. Só que aquela decisão do STF lá dos 9-1 não era em respeito não se dizia em respeito a liminar dada, sim a liminar cassada pelo Fux. O que estava se jogando ali era o Fux. Se ela foi cassada por 9-1, ela não podia ser legal. Né? Senão não teria cassado. O ministro Pavão ele quis confirmar os 9-0 em favor dele para mostrar poder. Foi isso que ele quis fazer. Não. Aí nós vamos dizer que os outros ministros são capachos dele. Né? Não vamos dizer que a Carmen Lúcia. Não, muito antes, pelo contrário. O doutor, não sei se foi o Gilmar Mendes, foi o Marco Aurélio que mandou um recado para ele que ele não é um superior hierárquico dele. Quer dizer, ele apenas está numa função dentro do STF, mas que todos são iguais, o voto de todos é iguais. Ele não está acima dos outros. Mas ele é pavão mesmo. Mas o Supremo, o presidente do Supremo, ele tem, afinal de contas, ele é o presidente do órgão máximo. Né? Se ele não tiver poder nenhum para fazer nada, então ele vai ser figura decorativa. Tá, mas, doutora Luiz, eu posso fazer uma observação, assim, uma observação que vira num monte de pontos. Assim. Primeiro, doutora Luiz, o senhor disse que o Barroso, né, tinha, então, dado uma determinação de que ele deveria ser afastado. O Barroso agora suspendeu os efeitos dessa determinação, porque ele foi licenciado por 121 dias. Então, foi suspenso hoje. Não, na verdade isso foi uma estratégia. Né? Foi uma estratégia para não cumprir a determinação judicial. Uma estratégia. Pois mas assim, a gente não vê isso acontecer, doutora Luiz. A gente viu isso acontecer, obviamente, no caso do Delcídio do Amaral, porque ele era do PT, né? Então isso tinha que acontecer para, como diria o Brizola, para ser a lança que ia lancetar um tumor, para despertar, para gerar lava-jato, para sair tudo isso que aconteceu. O Delcídio do Amaral não era do PT, nada. Ele veio arrebanhado de outro partido, ele não era do PT. Veio e foi para o PT para aproveitar, não é assim, como direi, doutora Luísa, assim, os louros políticos de um bom partido. Eu acho que o Delcídio era do DEM, eu acho, uma coisa assim. Eu posso verificar e depois eu lhe digo, doutor Luiz, mas assim, eu acho que essa determinação do Barroso é, sim, uma interferência do Judiciário no Legislativo. Eu acho que doutora Luiz, porque se eles
entendem que eles poderiam fazer, né, ter esse tipo de medida, e isso foi feito pelo Barroso, que é tão pavão quanto o Peruca, né, do Fux. O Barroso fez isso porque ele sempre diz que ele tem que estar de acordo com os anseios populares. Então, ele deveria largar a toga e se candidatar, já que ele acha que tem que estar de acordo com os anseios populares. O judiciário não está ali em função dos anseios populares, está ali para defender a Constituição. Se os poderes são independentes, não pode haver interferência. Tudo bem, e quanto doutora ao Márcia. Fux ter, né, cassado os efeitos, suspendido os efeitos daquela liminar dada pelo doutor Marco Aurélio, ele se utilizou de um regimento que dizia que não podia, que quando fosse concedido um habeas corpus ou alguma determinação que afrontasse servidores do judiciário, não é? Ou daquela casa. Então, poderia ser dado. Esse regimento, e não era o caso. Esse regimento interno, ele foi usado lá para esvaziar o mensalão na época do PT. Porque a lei não previa embargos infringentes. Eles aproveitaram o embargo, o regimento interno, para aplicar o efeito, para conceder, aceitar os embargos infringentes. O Delúbio, o Zé Dirceu, aquele é o mais inteligente do PT, aquele é o mais esperto. Então, esvaziou. E não é esperto, doutora Luiz, ele é um homem de visão, ele é um homem de esquerda, um homem que se refugiou em Cuba. Aquilo é uma águia, é um homem que nunca trabalhou e só prestava assessoria. A gente sabe que assessoria é só propina. Então, doutora esse regimento... Luiz, esse regimento não, o livro Memórias do nosso... A senhora está reclamando do regimento, e esse regimento serviu para esvaziar a condenação do mensalão. O senhor entende que, em função dos embargos infringentes, esvaziou condenações do mensalão. Eu entendo que, a partir do momento, doutora Luiz, que aconteceu o mensalão, não é? Inclusive, as condenações aconteceram naquela época, né? Uma semana antes do primeiro turno, uma condenação, a segunda, uma semana antes do segundo turno, para ver se a presidenta Dilma não seria eleita. Então, eu lhe digo assim, doutora Luiz, o mensalão é o pai da Lava Jato. Tudo isso aconteceu de uma forma de desconstruir, né, tudo que a esquerda vinha fazendo. Eu me sinto agora, doutora Luísio, assim, voltando, o doutor Fernando falou realmente, o que estava sendo julgado naquele momento, na terça e na quarta-feira da semana passada, foi exatamente essa determinação do Fux, né, que cessando os efeitos daquela liminar. Por quê? Porque a base que ele se utilizou não seria a base correta. Então, o Alexandre de Moraes quer que isso seja modulado, não é para que, então, não se torne assim... Eles entendem que o Marco Aurélio, na verdade, ele poderia ter feito o que ele fez, porém, as consequências foram catastróficas. Então, eles precisam modular, porque senão, assim, basta, né, chegar dessa forma, vai ser concedido o habeas corpus. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que o ministro Marco Aurélio como é que eu ia conceituar? Ele é um inocente. Ele disse que fixou lá que o traficante ia obedecer às regras das medidas cautelares. Olha, como é que tu vai acreditar que um traficante de alto quilate vai atender medidas cautelares, vai lá ficar recluso na casa que ele disse que ia ficar? Ele, na mesma hora que pegou a liberdade, já tomou o rumo do Paraguai. Então, eu acho que... Pois é, doutora Luiz, daí o senhor comentou para a doutora Ângela na semana passada, assim, agora ele está lá no Paraguai mandando drogas para cá. Mas quando ele estava aqui, as drogas chegavam do mesmo jeito, doutora Luiz. Agora então, chega em maior quantidade. Agora chega em maior quantidade. Bom, mas tem que botar a milicada, então, doutora Luiz, nas fronteiras para impedir... Não é? Não vem pela fronteira, doutora Márcia. Isso vem pelos portos, vem pelo ar, vem por avião. Isso não vem por via terrestre. Sim, vem e vai, porque o avião do Bolsonaro levou 39 quilos, não é? De cocaína para a Espanha. Da comitiva. Pois doutora Luiz. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Agora não querem ouvir, né, aquele piloto ou militar. Agora, então, eu queria concluir aquele aspecto,
que esse dinheiro ilícito era. Isso não resta dúvida, porque ninguém vai querer esconder dinheiro lícito, né? Então, a origem era propina, né? Ele não vai se enrolar tanto que talvez ele encontre uma válvula de escape, porque a quantia era pequena, R$33 mil, né? R$33 mil é uma quantia que qualquer pessoa pode ter em casa, né? O erro dele foi esconder na cueca. Eu acho que escondeu na cueca que a coisa complicou para o lado dele, né? Então, agora, eu acho, aquela coisa que a doutora Márcia está falando, eu acho que não é bem assim. O Poder Judiciário não pode interferir no Legislativo. Eu acho que pode. Os poderes são independentes, mas o Poder Judiciário é que decide as questões. Agora, digamos o seguinte, o Supremo lá toma uma decisão contra o Congresso. Ele não vai cumprir? Não vou cumprir porque não há... os poderes são independentes. Aí a coisa vira bagunça, porque, de qualquer sorte, o Poder Judiciário é aquele que resolve os conflitos. E quando ele resolve o conflito... Mas quando provocado, né? Decisão judicial tem que ser cumprida. Então, perfeito, doutora Luiz, mas aí eu lhe digo o seguinte, assim como se usa o regimento interno aqui, o Congresso também tem seu regimento interno, as duas casas têm o seu regimento interno, que estabelecem quando que vai ser afastado, não é um congressista. Cada índio na sua oca, cada índio na sua oca. Mas daí, doutora Luísio, o Barroso, que quer ser mais realista que o rei, né, que quer jogar para a plateia, ele faz isso e afasta, então, esse senador Chico Rodrigues, e em momento algum eu estou defendendo o Chico Rodrigues, por favor, porque eu sou de esquerda, não sou a favor da corrupção. Aí eu vou... Então, doutor, não, só deixa eu concluir, doutora Luísa. Por quê que o Barroso não fez a mesma coisa com o Aécio Neves enquanto senador? Vamos esquecer. Quando tudo aquilo veio à tona. Vamos nos ater ao caso concreto. Jogar para a torcida. Vamos nos ater ao caso concreto. O Barroso deu uma decisão judicial determinando o afastamento do senador. Perfeito. Tá. Aí o Senado chega e diz, não vou cumprir essa decisão judicial. Aí como é que fica a coisa? Vira bagunça. Aí agora então, mas ninguém vai atender a decisão. O Supremo dá uma decisão contra o Executivo. O Executivo diz, não vou atender porque aqui tu não apita. Aí o Judiciário fica como figura decorativa. Então, se sabe. Mas tem que haver a provocação, doutora Luísio. Doutora Márcia, como a provocação? Agora, Barroso pegou do ar isso. Veja bem. O Barroso pegou isso do ar. Qualquer um, então, dos congressistas agora, né? Então, agora pode, assim, o doutor Marco Aurélio, ele pode determinar, então, que o Flávio Bolsonaro seja afastado por causa das rachadinhas. Ele é deputado federal. Não é deputado, sei lá, o senador, sei lá o que é aquela criatura. A senhora está tentando embaralhar as cartas. Só está tentando embaralhar as cartas para criar confusão. O ministro deu a decisão. Mas ele tem que ser provocado. Bom, se ele não foi provocado e agiu ilegalmente, tem a forma de recorrer. Recorre para o plenário. Agora, não vou cumprir a decisão. Aí está havendo uma insubordinação. Ou seja, um poder está se recusando a cumprir uma decisão judicial. Então, aí me parece... O problema, doutora Luísa, é que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Agora, né, ele pediu o afastamento desse Chico Rodrigues, o líder do governo, né, no Senado. Mas, em relação a Aécio, nunca se incomodaram, não se incomodaram com o Flávio Bolsonaro. Quantas pessoas... Aí a senhora está querendo justificar um erro com base em outro, não é assim que nós... Um erro, o Aécio poderia ter sido o presidente do Brasil. Exatamente. E como eu votei naquela coisa. Aqui virou um escândalo midiático, não é? Esses 30 e poucos mil reais viraram um escândalo midiático. Mas e eu não estou passando estava guardado, né? Virou um escândalo, mas por onde estava guardado, não pelo ato. Exatamente. É pelo hilário da situação. Pelo hilário. Mas assim, e o doutor... ele entende que pode, com base, então, em regimento, por exemplo, acontece que o STF, através desses ministros que gostam de rasgar a Constituição, né, o Fux, por exemplo,
Quanto tempo ele levou para se manifestar depois da liminar do nosso querido ministro Marco Aurélio? Quanto tempo a PGR levou? Mais de 10 horas, doutora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora Márcia. A senhora entende que o Marco Aurélio agiu corretamente soltando o homem do rap? Eu vou lhe dizer que ele agiu dentro da lei. Não, dentro da lei, mas corretamente ou não? Sim, se ele agiu dentro da lei, claro que ninguém quer ver um bandido dessa envergadura solto, não é, doutora Luísa? Então, por que ele não Mas estendeu? a lei que o seu bruxo ajudou a criar diz isso. Por que ele não estendeu esse habeas corpus para todos os traficantes do Brasil? Já, libera, aqui, ó, passa a boiada toda, como diz o ministro aquele, o Salles, vamos passar a boiada toda, vamos largar os traficantes tudo para a rua. Isso não é da hora agora. Não foi a pauta. Chateado. Não foi a pauta. A doutora Márcia endossando que estava correta a decisão do Marco Aurélio, quando os outros 9 ministros entenderam pela cassação. Eu acho que nós temos ela que não disse que nos estava render correta, ela disse que estava dentro da lei. E estava dentro da lei alterada pelo pacote anticrime do Moro. Tá. Então, estava dentro da lei. Sancionado pelo presidente Bolsonaro. O problema é que a lei tem que ser interpretada. A lei não é estática. A lei não é isso. A lei está dizendo isso, não é que nem o cavalo que só olha para frente. Bom, a lei diz isso, mas só um pouquinho. Mas vamos analisar as outras situações. Não, olha, essa era a pauta da semana passada, né? Não é dessa. Não adianta. Doutora Luísa, parafraseando o doutor Cacá, revolucionário hoje é cumprir a Constituição. Cumprindo a Constituição e mandando a bandidagem para a rua. É isso aí. E nós ficamos dentro de casa trancados. Deixando outro tipo de bandido solto, né? Um ministro entendeu de soltar e agora não se busca mais esse homem. 9 ministros diz que o presidente agiu corretamente, de forma prudente, caçando, se bem que já era tarde. Aí vocês querem me dizer que um único ministro que é até parente do Collor, está lá de favor do Collor, agiu acertadamente. Olha, quem não tem uma ovelha lamento que os colegas tenham essa posição. Eu lamento profundamente. Mas, doutora Luísa, se é por isso, o Fux beijou os pés da mulher do governador lá do Rio de Janeiro, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Teve lava-pés lá, beijou então? Literalmente, né? Com o objetivo, né, de conseguir, então, que fosse indicado, ou seja, que tivesse mais QIs para que ele fosse indicado. Não tenho conhecimento disso. De repente, a doutora Márcia tem informação privilegiada. Não, doutora Luiz, isso é de conhecimento público. Não, me traz isso, me mostra isso. Eu custo a crer. Sou São Tomé, eu sou criança São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Márcia, o doutor Aloysio não acredita nem que o Fux usa peruca. Pois é. Se ele usa, é problema dele assim. Sei que é. Se ele usa, mas, então, problema dele. O Marco Aurélio ser parente do Collor, que culpa ele tem? Tá. Por que ele foi indicado? Porque era parente do Collor. Se ele não fosse parente do Collor, ele ia ser indicado? Ele ia ser indicado? E o Fux, por que foi indicado? Bom, não sei nem quem é que indicou. O Fux que então não foi o PT? Não foi o PT que indicou? Por que a filha do Fux, aos 36 anos, já foi indicada para o cargo de não, o problema é o seguinte, a esquerda é persona não grata ministro que dá decisão que desagrada o PT. Isso nós temos que reconhecer. Não é bem assim. Isso é generalizado. Não, assim, a esquerda não quer. Porque o Fux, o senhor está a favor do Fux agora? Eu não estou a favor do Fux. Eu estou a favor dos 9 ministros que endossaram a conduta do presidente, caçando a liminar safada, mandando soltar o traficante. Mas ele já tinha soltado outros. Falando de liminar, o Fux ficou 5 anos sentado em cima da liminar do auxílio moradia. E eu não endosso esse comportamento. Ele devia ser responsabilizado por isso. Isso custou agora ele sentou em cima. Ele não vai pautar a suspeição do Moro. E outra coisa também, lá no CNJ, ele deu uma liminar pelo CNJ, suspendendo uma execução contra o Banco Itaú, de 2 bilhões de reais. Ele deu uma liminar no CNJ.
que não é órgão que possa dar liminar para processo. Quais os É a parte administrativa que o CNJ cuida. Quais os motivos que levaram ele a isso? Nós temos que analisar, não podemos estar pré-julgando. Mas não pelo CNJ, doutor Luiz. CNJ Então, agora, não é órgão julgador de processo. todo mundo satisfeito aí, porque o André do Rap está aí, né? Largando toneladas de cocaína aqui no Brasil de novo. Doutora Luiz, o senhor que está querendo... Todo mundo satisfeito aí. Todo mundo aí, todo mundo quer o bem do Brasil. A bancada toda quer o bem do Brasil, assim. Nós estamos muito infelizes com esse pacote anticrime que fez uma série de alterações que só traz prejuízo para a sociedade. Porque um bandido... Isso seria pior ainda. Seria pior ainda se não tivesse retirado algumas ideias daquele pacote. Naquele pacote. Um bandido da periculosidade do André do Rap, é lamentável que esteja na rua. Tá. Mas se não tivesse aquele artigo 316... Que o Moro queria que não constasse, né, que o Bolsonaro sancionou, e o safado do Congresso, aquela bandidagem toda, inseriu no pacote. Subterfugiamente, o Moro queria eles também colocaram o excludente de licitude, né? O Moro queria o excludente de licitude. Isso o Moro queria também. E não queria juiz de garantias. A exclusão de licitude ali, para mim, aquilo não tem importância nenhuma. É licença para matar. A exclusão de licitude, doutor Luiz Fernando, ela já existe. Toda vez que o agente público age em legítima defesa, há exclusão da ilicitude. Mas tem que ter o processo. Mas não, o processo de investigação vai determinar. Houve responsabilidade do agente? Houve. Não houve? É exclusão de ilicitude. Isso é típico da legislação penal. Sim, né? Estamos aí já com os resultados com as consequências desse pacote. Um traficante da periculosidade do André do Rap na rua, né, fora do país já, mas para a sociedade isso dá um impacto, assim, quando a gente vê soltarem um bandido desses, dá um impacto muito grande, mas a gente sabe que eles mesmo presos, eles estão trabalhando. Mas na verdade, quando ele saiu da penitenciária, na verdade, arrumadinho. Por quê? Porque lá ele tem um banheiro só para ele, um chuveiro só para ele. Na verdade, esse ministro, o Melo, na verdade, ele mostrou, é um homem que lida com a área jurídica há 30, 40 anos, ele se mostrou um perfeito inocente. Para mim, para mim, trouxa. Para mim, ele foi trouxa. Não verificar lá. Não renovou. Procura informações lá, fulano aqui, ó, eles não renovaram, e como é que está a situação dele carcerária aí, como é que é? Não renovou a prisão. Vai embora, tu fica lá na casinha da praia, lá tal, e quando nós quisermos, nós te chamamos, tu volta para cá, tá? Isso aí, olha, isso aí é inocência de criança. Ou então teve outros interesses. Aí que por baixo dos panos, que aí a gente não sabe. É o senhor que está dizendo, né? Não, eu estou dizendo que só se ouve isso. Para dar essa liminar assim, ó, rapidinho, para ele sair de manhã e já de tarde estar no Paraguai, só tendo outros interesses. A doutora Márcia... Aí o senhor questiona a honestidade do ministro, né, doutor? Como? Aí o senhor está pondo em dúvida a honestidade do ministro. Eu não estou questionando. Eu estou questionando a possibilidade. Ele pode ter sido enganado pelos assessores. Até porque o escritório que pediu esse habeas corpus é um ex-assessor dele. Ele pode ter sido induzido em erro. E se ele foi induzido em erro, ele é burro. É burro e trouxa. Cada ministro tem 11 assessores, tá? Ou seja, são 121 assessores. Tá. Quase todos eles ligados ao escritório de advocacia. Se for assim, ministro que é enganado. De julgar qualquer processo. Ministro que é enganado pelos assessores, ele é trouxa. E se ele não é enganado e toma uma decisão equivocada, aí a coisa é mais embaixo. Aí tem boi na linha. Legal, aí tem boi na linha. Decisão legal. Doutora Luiz, quanto ao excludente de licitude, que o senhor disse que sempre existiu, não é? Quando está no estrito cumprimento do dever legal, quando está trabalhando, está em atividade e tal. Eu entendo, doutora Luiz, que a pena de morte já teve uma época que ela era instituída aqui no Brasil através da fome, né? Então, assim, as pessoas, né, que viviam abaixo da linha da miséria, elas já estavam
né, assim, condenadas à pena de morte pela fome. Felizmente, nós tivemos 13 anos de excelente governo, né, que tirou essas pessoas que estão agora voltando. Quanto a esse excludente de ilicitude que o Moro queria colocar... Vou fazer que acredito nessa sua assertiva aí. Vou fazer de conta que eu então, acredito. está, doutora Luísa, tenho certeza que todos nós vivíamos melhor naquela época. Assim, o excludente de ilicitude que o Moro queria colocar, que era o que constava no pacote anticrime, assim, ó, se o policial se assustasse, não é? Se ele fosse tomado, sim, né, de surpresa, isso tudo poderia ser, então, usado como excludente de ilicitude. Até poderia. O Moro, doutora Luísa, representa... Quem vai analisar isso seria um juiz, se houve exclusão de ilicitude ou não. Não é uma coisa assim, foi exclusão, não tem processo, não tem nada. Não é bem assim, gente. Doutora Luísa, sabe qual é o problema? Vai ter um juiz que vai dar um veredito dizendo se houve exclusão de ilicitude ou não. Não é bem assim. A coisa não é automática. Doutora Luísa, o Moro está mais à direita, ele é mais direitoso, doutora e ele é mais da direita chucra do que o Bolsonaro. O problema da esquerda é que o Moro é o inimigo número 1 do PT, porque condenou a petezada. Brasil. Isso não resta dúvida. Brasil. Inimigo número 1 do Brasil. Acabou com a nossa indústria, acabou com o emprego, acabou com muita coisa no Brasil. Essa semana eu conversei com bolsonaristas e eles dizendo, olha, o Bolsonaro errou a ter esse problema com o Sérgio Moro. Ele poderia perfeitamente... E até me disse o seguinte, olha, ele escanteou o Sérgio Moro, um bolsonarista me dizendo, ele escanteou o Sérgio Moro para livrar os filhos. E ele me disse o seguinte, se o Moro, se o Bolsonaro entregasse os filhos, sem se preocupar se eles iam tiver que ir para a cadeia, que vai para a cadeia. O Bolsonaro se reelegeria em 2022. Agora, eles dizem, agora eu já tenho dúvida. Eu já sou um que não vou votar nele. É esse bolsonarista. Só que o Moro se acadelou e disse que se arrependeu de sair da forma que saiu, do governo Bolsonaro. Ele queria... Isso acho que o PT queria, que ele ficasse um cordeirinho, né? Que ele fosse um pau mandado, né? Sendo comandado, Sérgio Moro sendo comandado, um homem com vasto conhecimento jurídico, sendo comandado por um pau mandado quase analfabeto, como é o Bolsonaro. Ele saiu naquele momento porque achou que aquela saída dele, a gravação daquela reunião do dia 22 de abril, que eu nunca esqueci, né? Ele achou que aquilo ali ia gerar o impeachment. Não, saída honrosa. Ele é o ministro da Justiça. Ele é que tem a atribuição para fazer isso, fazer aquilo. O outro vem e mete o bedelho no trabalho dele, tem que pedir o boné e ir embora mesmo. Eu teria feito a mesma coisa. Isso aconteceu durante 1 ano e 4 meses. Ele jamais seria ministro do Bolsonaro. Não, isso ele vinha, o Moro disse... Se o senhor fosse magistrado, o senhor jamais largaria a magistratura. Prometeram uma coisa para ele, não cumpriram. De um governo como o Bolsonaro. Isso. Não. Vamos fazer o seguinte aqui, gente. Vou botar o Moro na cadeia e solta a bandidagem tudo lá da Lava Jato. Bota ele na cadeia. Agora, a gente não tem argumentos, a gente generaliza. Bota o Moro na cadeia, bota o Delegão na cadeia, e vamos soltar o Deludo, vamos soltar o José Dirceu, vamos soltar mais aquela... Foi inocentado no TRF4 Delube, doutora Luísa. Só o Delube e o resto. Agora falta o Vacari. E quem mais? Não, o Lula não está inocentado ainda. O Lula não está inocentado ainda. Nunca vai ser inocentado, porque ele precisava ser condenado. Ele tinha que ser condenado de qualquer forma. Bem, eu discordo frontalmente dessa ideia que o Barroso não poderia dar essa decisão, porque ao judiciário cabe a última palavra sobre decisão judicial. E decisão judicial se cumpre. Se o Supremo dá uma decisão contra o Executivo, ou contra o Legislativo, ou contra qualquer órgão público, se houver insurgência, é caso de intervenção. É caso de intervenção no governo. Aí o que tem que ser feito? Porque senão vira uma bagunça. A decisão que não é cumprida, o que acontece? Eu vou citar um caso normal. O juiz dá uma decisão
de um particular e ele não cumpre Ele não, eu não vou cumprir essa sua decisão. E aí, se o Poder Judiciário não tiver o poder de fazer cumprir aquela decisão, ele perde o sentido. Aí não precisa ter judiciário. Aí nós temos que resolver a coisa na lei do Oeste, na lei do mais forte. O Renan Calheiros não cumpriu a decisão judicial. Não. Mas ele não cumpriu no início, mas depois ele se acocou. Depois ele se acocou e... não, então vamos fazer o seguinte, eu vou renunciar e tal. Ele sabia que ia ter que cumprir, né? Porque podia ter havido uma intervenção. Aí ele houve recurso. Não, ele houve recurso judicial. Houve recurso judicial e esse recurso foi provido. Ele se recusou, disse, não vou cumprir, não sei. O Supremo disse, vai ter que cumprir. Aí eles encontraram um meio termo, um conchavo. O Congresso fez um conchavo. Não, faz o seguinte, tu renuncia ou pede... Não sei o que aconteceu nela. Não sei se ele renunciou ou pediu licença, uma coisa assim. E aí, então, botaram panos quentes na coisa. Tá? Para que o Alcolumbre fosse o presidente do Senado, precisava que o Renan Calheiros não fosse. Então, o que aconteceu? Até o Deltan Dallagnol fazia, né? Pedia para o Vem para a Rua fazer campanha. O Deltan Dallagnol fez campanha contra o Renan Calheiros. Ele queria esse governo que aí está. Pessoal, vamos deixar essa cambada de ladrão lá, da dinheiro das cuecas lá. Tomara que esse dinheiro já esteja bem lavadinho. Será que alguém vai querer pegar assim? Não ficou cheiro desse dinheiro aí? Não ficou cheiro? Não ficou mal cheiroso? Bom, eu que não quero ter uma cédula dessa. Não, mas disso eu ouvi uma piada aí que parece que a polícia conseguiu pegar esse dinheiro na cueca porque o Lobo-Guará gritou lá. O Lobo-Guará gritou, aí a Polícia Federal escutou o Lobo-Guará gritando lá na cueca dele, ele deu um uivo lá, e aí é que descobriram esse dinheiro. Tá? Mas... Eu não consigo imaginar o delegado da Polícia Federal dizendo assim, por favor, o senhor tire a roupa. Jura, gente? Eu acho uma situação muito constrangedora. Ou o senhor tira, ou nós tiramos. O senhor escolhe. Meu Deus. Tá, mas vamos deixar esse assunto, vamos discutir numa outra hora. E vamos falar nós temos mais aqui 10 minutos só no máximo para falar alguma coisa aí sobre essa questão do Robinho aí, do estupro. O que as colegas acharam aí? O Robinho está sendo injustiçado? Será que houve esse estupro mesmo? O que os colegas acham aí? Doutora Ângela, tem muita coisa para falar sobre isso. O Ministério Público italiano disse que sim, a investigação toda foi feita e houve estupro, não há sombra de dúvidas. Diz que a prova no processo é cristalina e robusta, né? E houve estupro, e inclusive ele queria, o promotor queria que fosse condenado a 10 anos, né? Mas aí o juiz condenou a 9 e ele se deu por satisfeito, né? Com essa pena, né? Agora, o que a gente vê assim atrás disso, né? O Robinho negando, veio para o Santos, eu acho. Foi para o Santos que ele veio? Né? Com louvores, com toda uma manifestação, tudo da torcida, aplausos. Assim, parece que o crime praticado contra uma mulher, ele não importa, né? Não amenizou, assim, não alterou em nada a admiração daqueles homens torcedores do Santos para aquele jogador, né? Não obstante ele seja um estuprador. O cara estava com a esposa dele, ele estava com a esposa numa boate, ele entrou num camarim, ele mais 4 brasileiros, e estupraram aquela menina, um estupro coletivo, né? Então, assim, ela completamente embriagada. O que a gente pensa? Assim, o que eles pensam, né? Daí dizem, mas ela estava bêbada, por que bebeu? A culpa foi dela que bebeu. Sempre assim. Até quando a culpa vai ser da mulher? Parece que eles também alegaram que ela fez uma dança sensual, uma coisa assim, não foi? Mesmo que tivesse feito. Eu sempre digo assim, a mulher pode estar nua na rua
Isso não dá o direito de ninguém tocar no corpo dela. Não, nua não, porque ela está cometendo um crime, nua, né? Ela está cometendo um crime. Mas aí ela tem que ser presa. E mesmo quando ela esteja sendo presa, ninguém pode ficar passando a mão nela porque ela está nua. Ah, mas ela estava nua, queria o quê? Queria o quê? Respeito, né? Porque uma pessoa que vai sair nua na rua, nós tivemos um caso ela está aqui, alterada, né? Nós tivemos um caso aqui na Baltazar, que uns meliantes aí, não só pode ser meliante, né? Encontrou um casal desacordado nu dentro do carro e esses dois transeuntes que vinham passando ali se aproveitaram da situação e cometeram estupro, né? E foram condenados. Parece que estão até presos. Nem sempre são meliantes, né? Às vezes são pessoas de bem, estão indo de uma torcida, de um país. Pessoa que encontra uma pessoa desacordada nua dentro de um carro com outro, coisa boa não é, para se aproveitar daquela situação. Para estuprar uma mulher, não é mesmo. Mas nem o estuprador, ele não é um doente, ele não é um marginal, ele é uma pessoa que tem uma oportunidade de praticar sexo com uma mulher. Ele não pensa duas vezes, que foi o caso do Robinho. Pelo que eu olhei assim, superficialmente, dessa situação lá desse estupro, o Robinho, a gente não pode estar recriminando ele por negar. Nós não queremos que o réu chegue, não, eu sou culpado, me bote na cadeia. Isso aí é um direito inato, ou seja, é questão de sobrevivência do próprio ser humano. É um direito dele negar. Agora, se é verdade a versão dele ou não, aí é outros 500. Né? Eu também acho que ele é culpado, eu também acho. Né? Porque, pelo que eu pude ver do promotor lá, pelas informações, ele foi condenado por quê? Foi grampeado o telefone dele, dos companheiros dele, foi grampeado o próprio telefone da menina, que teria sido estuprada, né? ela contando e a versão dela é coerente, e tanto na Itália, eu acho, quanto aqui no Brasil, o crime de estupro, ele é aquele crime que não deixa testemunhas, né? Então, a condenação se dá pela versão coerente da vítima, né? Quando a vítima sempre mantém a mesma versão, não é quando ela diz uma coisa agora, outra depois, outra ao colar, não, ela tem que manter uma versão coerente, né? E corroborado por outros elementos de prova, por exemplo, comprovação de que houve a relação sexual, né? Porque, de repente, se houve a relação sexual, ficou vestígios dessa relação sexual. Né? Deve ter havido teste da embriaguez absoluta dessa menina. Né? Então, acho que, em função dessas provas que teriam sido coletadas, porque acontece o seguinte, a pessoa, quando está com o telefone grampeado, ele fala a verdade, porque ele não sabe que está sendo gravado. Então, isso é muito relevante e muito importante, uma prova coletada através do grampeamento telefônico. E se sabe, e na minha opinião, isso é um exemplo para a população, porque o crime de estupro hoje ele é penalizado de uma forma bem pesada. Antigamente, para configurar o crime de estupro, tinha que haver a relação sexual. Hoje não. Hoje basta praticar outros atos semelhantes ou seja, não precisa haver a penetração, inclusive, para configurar o crime de estupro. Basta praticar atos próximos da relação sexual. Inclusive, já é considerado hoje crime de estupro o simples toque mais profundo, por exemplo, beijar a pessoa à força no pescoço, tentar tirar a blusa, etc. E tal. Aí cabe ao juiz que recebe uma denúncia dessa analisar, que aí está dentro daquele poder discricionário do juiz. O juiz não é uma máquina. Então ele analisa, bom, essa conduta aqui se enquadrou dentro do estupro, ele pode entender que, de repente, não tenha se enquadrado, e aí ele condena por atentado violento ao pudor ou um outro crime menos grave. Aí fica ao juiz a tarefa de desclassificar o crime de estupro para uma outra pena mais leve. E nesse caso aí me parece a pena parece que teria havido até sexo oral, eu acho, uma coisa assim. Não faz, isso é estupro, relação sexual quase que completa, eu acho. Então, acho que... Mas é aquela história, decisão de primeiro grau, cabe recurso à instância superior, né? E a gente não sabe o que é que tem dentro da cabeça
dos juízes de segundo grau. Pode ser que eles não tenham a mesma opinião do primeiro grau e ele seja absolvido. Eu acredito que não. Eu acredito, pelas informações, que a prova é forte decidida. Ele disse que ficou lá só um pouquinho com ela, já foi embora. Olha, nesse pequeno espaço de tempo, ele não teria tempo de cometer o estupro. Então, acho que a conversa dele é para inglês ver. Ele procura se escamotear, dizendo que ficou só um pouquinho, ela se aproximou e ele já foi embora. Acho que a história não é bem assim. Tá, eu gostaria de fazer uma observação que a Carol do vôlei, né, foi denunciada pelo STJD pelo fato de ter gritado fora Bolsonaro. O Robinho deixou de assinar um contrato com o Santos porque os patrocinadores, né, não quiseram. Culpa do nosso patriarcado, uma sociedade machista que está muito bem representada pelo Bolsonaro. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu até deixei para o final, muito feliz com a eleição na Bolívia, espero que seja confirmado, que o companheiro Evo Morales, né, foi devolvido o poder, né, para o partido do companheiro Evo Morales, está sempre através sempre no mesmo do Luiz Arce, que foi ministro da Economia, que foi um país que, desde que o companheiro Evo Morales passou a ser o presidente, começou a ter um crescimento, né, de 7%, né, no mínimo, né, um PIB de 7% ao ano. Só o caso Robinho, que eu não manifestei, né? Eu acho que o Robinho é um jogador que veio do meio simples, que conseguiu projeção, esteve no Brasil durante muito tempo, viu o que há em impunidade no Brasil e acreditou que em outro país ganharia o mesmo tratamento. Se ele fez realmente, cometeu os atos que foram objeto da denúncia, ele vai ser condenado em todas as instâncias. Inclusive, chega a provocar nojo ele dizer que, numa conversa, e como não tinha câmeras para filmar, eles estariam livres do que aconteceu. É lamentável, né? Aqui no nosso país, no Brasil, a cada 8 minutos uma mulher é violentada, né? É estuprada. Muitas vezes dentro de casa pelo próprio companheiro, marido, né? E ainda existe essa cultura de que a culpa é da vítima. Não, a gente sabe que não é. Dito isso, eu agradeço a presença dos colegas aqui na bancada de hoje e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu me despeço, lhes pedindo que nos aguardem até o próximo programa.